Abra sua Bíblia, sentado como você está, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 21, no versículo de número 20. É um texto que Deus colocou recentemente no meu coração. E Deus tem falado muito comigo nesse texto aqui. Eu sei que vai falar com você. Essa é uma palavra sucinta, breve, mas uma palavra de Deus para a sua edificação. Segundo livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 20, não é segunda Crônicas, é segundo Crônicas, porque Crônicas é livro, semelhante a primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo livro dos reis, tá? Seria no feminino se fosse epístola, que aí só no Novo Testamento. Segundo livro das Crônicas, capítulo 21, versículo de número 20. Quem já achou, diga: eu amo Jesus. E era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e foi sem deixar de si saudades, e sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Um pouquinho, voltando a alguns versículos, o verso primeiro, para você entender o contexto, diz assim: depois de Josafá, verso 1 do capítulo 21, depois de Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e Jeorão seu filho reinou em seu lugar, e teve filhos, e teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhes deu muitos presentes de prata, de ouro e de coisas preciosíssimas, juntamente com cidades fortificadas em Judá. Porém o reino deu a Jeorão. O reino ele deu a quem? Porquanto era o primogênito. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, havendo-se fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por sua mulher, e fazia o que era mau aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção à aliança que tinha feito com Davi, e porque também tinha falado que lhe daria por todos os dias uma lâmpada, a ele e a seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá, e constituíram para si um rei. Você diz amém pela palavra do Senhor. Há pelo menos algumas características que, cientificamente falando, nos diferenciam de forma extraordinária de todos os demais animais do reino animal. A primeira delas é a capacidade de saber de si, é a capacidade de pensar sobre si, de se olhar no espelho e se enxergar, é a capacidade de dizer eu sou. Isso é muito bem expresso na frase do pensador Descartes, quando ele diz: penso, logo existo. Então nós temos essa capacidade de refletir sobre nós, de pensarmos na vida. Deus nos dotou de uma inteligência extraordinária, porque somos a sua imagem e semelhança, e eu sempre digo que Jesus morreu para tirar os nossos pecados e não a nossa inteligência. Ela a gente continua usando. A segunda característica que nos diferencia também, de forma brutal, dos animais, é a capacidade de visionar o futuro, de sonhar com o futuro, de projetar o futuro, de idealizar o futuro de acordo com as nossas percepções, de acordo com os nossos sonhos, de acordo com os nossos projetos, e seguir nessa direção. Nenhum animal tem essa capacidade que nós temos de sonhar com o amanhã, de projetar o amanhã. Os animais, eles se movem sempre por instintos da contingência. Eles vivem fugindo do perigo e buscando conforto e alimento. Fugindo do perigo e buscando conforto e alimento. Já nós não vivemos assim. Nós vivemos a vida projetando o amanhã, projetando o futuro,
tendo visões acerca do nosso amanhã, de construções que nós queremos fazer. Se você não tem, é bom que você tenha. Há uns dias atrás eu vi uma ilustração que me chamou muito a atenção a respeito de Walt Disney. Você sabe que os parques da Walt Disney são extremamente conhecidos. O primeiro parque que o Walt Disney construiu foi para a sua família apenas. Quando ele viu que aquilo era muito rentável e poderia cooperar com projetos gráficos que ele tinha, ele resolveu construir um parque muito grande, um parque temático. Ele projetou tudo na mente dele, idealizou como seriam os brinquedos, como seriam os acessos ao parque, o lugar. Ele fez questão de comprar tudo e inclusive iniciar a obra. Entretanto, alguns meses antes da inauguração do primeiro parque Walt Disney, que foi aberto ao público, o Walt Disney veio a óbito. E quem foi incumbido de cortar o laço da inauguração do parque foi a esposa do Walt Disney e o prefeito da cidade onde estava situado o parque. E contam a história de que o prefeito foi muito infeliz na ocasião de cortar a fita, porque ele virou para a esposa do Walt Disney e disse assim: que pena que o seu marido não está vivo mais para ver a inauguração desse parque, ver isso tudo aqui pronto. E ela, de forma muito sábia, respondeu imediatamente a ele: o senhor está enganado, meu marido viu isso tudo aqui pronto muito antes de nós. Então essa capacidade que nós temos de ver o amanhã, de visionar o amanhã, é algo maravilhoso que Deus nos deu. Uma outra característica que nos diferencia muito dos animais é a nossa linguagem. Nenhum animal consegue exprimir linguagem como nós conseguimos. Nós conseguimos falar de sentimentos abstratos, de coisas concretas. Nós mudamos para a primeira, segunda e terceira pessoa a nossa fala. Nós falamos de alguém que não está, de alguém que está. Nós temos uma capacidade de comunicação fantástica. Como eu sou criacionista e creio que Deus nos criou a nossa imagem e semelhança, Ele nos dotou disso porque Ele tem essa capacidade, Ele fala, e Ele nos deu essa capacidade de falar. E é sempre bom pontuar que nós devemos usar essa capacidade sempre para o bem. Nós devemos vigiar com as nossas palavras, porque com frequência a nossa boca declara o nosso destino e o nosso futuro. A terceira ou a quarta característica que nós temos, que os animais não possuem, é que nós temos a convicção e a consciência da nossa finitude. Nós sabemos que um dia nós vamos partir. Muito embora em alguns lugares seja isso um tabu muito grande, nós temos que ter sempre isso em mente: um dia nós vamos partir. Nenhum animal tem esse tipo de reflexão, alcança esse tipo de pensamento que um dia ele vai morrer, que um dia ele vai partir. Os animais, como eu já disse, vão vivendo as contingências do dia a dia, sempre buscando sobreviver. Eles não têm a reflexão de que um dia eles vão partir, de que um dia eles não estarão mais aqui. Todos nós temos essa convicção. É óbvio que essa perplexidade, esse temor quanto a esse dia é amenizado pela esperança que nós temos de que um dia, a qualquer momento, a trombeta pode tocar, o céu rasgar e nós subirmos para ver Jesus como Ele é. Muito embora a gente tenha essa convicção de que Jesus vai voltar, muito embora a gente tenha esse entendimento, e é maravilhoso ter esse entendimento, é saber que, embora a gente não tenha uma roupa nova para usar todo domingo aqui, tem uma vestimenta branca nos aguardando lá em cima. Embora a gente não tenha uma conta bancária aqui da maneira que a gente gostaria, recheada de zeros, de 7, 8 dígitos, nós vamos um dia andar em ruas de ouro e de cristal. Embora a gente não tenha o melhor carro que a gente gostaria de ter aqui nessa terra, tem uma carruagem de fogo nos aguardando lá em cima. Aleluia, a esperança da igreja. Se você não creu até hoje, tem que passar a crer. A qualquer momento, Jesus vai voltar e nós vamos subir para vê-lo como Ele é. Aleluia. Então nós temos essa esperança, nós temos essa convicção que ameniza um pouco a consciência de que nós somos finitos. Mas se Jesus não voltar, em 50, 60, 70 anos, eu não sei, em algum tempo eu vou partir. Em algum tempo você também vai partir. E é por isso que esse tipo de introdução é necessária para essa mensagem, necessária para esse texto. Porque eu comecei a ler esse texto, o capítulo de número 21, e comecei a refletir sobre ele em dezembro e novembro do ano passado. Porque muitas pessoas partiram, pessoas queridas, pessoas amadas. E eu comecei a ler esse texto e eu encontrei na lápide desse homem, Giorão, uma mensagem muito triste, muito complicada. Você imagina na lápide de um homem alguém escrever assim: morreu sem deixar descer saudade, partiu deixando um alívio e não saudade. Eu li isso e pensei: eu não quero ser assim, eu não quero partir e deixar um alívio, eu quero ao partir deixar saudade. E aí eu comecei a pensar nesse texto e refletir nesse texto, e Deus foi falando comigo, e levando para um outro aspecto, não apenas da partida daqui para a eternidade, mas também da partida geográfica de lugares.
Porque eu parti de uma determinada igreja e eu vim para a ADVEC. Eu parti de um determinado bairro e eu vim morar aqui na região próxima à igreja. Então assim, ao longo da vida a gente vai partindo de determinados lugares e indo para outros. Ao longo da vida você sai de uma empresa, você vai para outra. Você monta um negócio num lugar, depois monta em outro. Você mora num determinado lugar, depois mora em outro. E a grande beleza da vida está em aonde você passar, alguém dizer, passou aqui alguém que foi gente boa. Passou alguém aqui que deixou saudades. Passou alguém aqui que sempre cooperou, que sempre ajudou. Passou alguém aqui que deixou saudades. Então a minha oração é que você saia daqui com esse entendimento, que aonde você passar, alguém tem que dizer, passou alguém de Deus aqui que somou, que multiplicou, que ajudou. E para você viver esse tipo de vida que deixa saudade onde passa, você tem que fazer completamente o contrário daquilo que fez Georão. Porque quando a gente olha para a Bíblia, ele partiu sem deixar descer saudades. Por que é que ele não deixou saudades? A gente tem que olhar o que ele fez para não deixar saudades e fazer o contrário, para nós deixarmos saudades por onde a gente passar. A primeira coisa que eu observo em Georão, para nossa edificação, é que ele recebe o reino por graça, e ele não percebe isso. Georão não teve o esforço, não teve que fazer o esforço que, por exemplo, Davi teve que fazer, de dizimar e de acabar completamente com os filisteus, de conquistar e estabelecer uma capital, Jerusalém. Georão não teve o esforço que teve, por exemplo, Salomão, de pacificar o reino em redor, de construir um grande templo para o Senhor. O trabalho de Georão aqui era só manter. Ele recebeu o negócio pronto, recebeu o reino pronto, ele recebeu algo como uma dádiva, como uma graça. E muito embora o texto diga que ele era o primogênito, nem sempre o primogênito recebia o reinado. Salomão não era o primogênito e recebeu o reinado. O próprio Josafá, pai de Georão, não era o primogênito e recebeu o reinado. E eu quero que você entenda que Georão não percebeu que o reinado era dádiva, que aquilo era uma graça, era uma bênção. E a gente precisa fazer o contrário dele e perceber que tudo que a gente recebe é graça, aleluia, é dádiva, é bênção de Deus. Eu quero que você saia daqui essa noite com a convicção de que se você está comendo, se você está vestindo, se você está morando, se você está vivendo, isso é graça, bondade e misericórdia de Deus. Merecia um glória a Deus mais empolgado da sua parte, irmãos, porque nesse ano de 2020 muita gente partiu. Nós estamos em 2021 e Deus não deixou o Covid te levar, infarto te levar. Deus tem te sustentado até aqui. Isso é graça de Deus. Irmãos, a gente precisa ter esse entendimento. Quando a gente entende que a vida é graça, a gente vive um viver grato e a gente começa a não mais reclamar, mas a gente começa a agradecer. Eu quero que você saia daqui essa noite para você passar a sua semana mais agradecendo do que reclamando, aleluia, agradecendo por tudo que Deus tem te dado, agradecendo pelos livramentos que Ele tem operado, que você nem sabe, que você saia daqui com um coração grato, porque quanto mais você agradece pelo que você tem, mais você vai ter pelo que agradecer. A gratidão abre o fluxo das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Então, a primeira coisa que Georão não percebeu é que a vida é graça, que o reinado é graça, de que tudo que ele tinha recebido, havia pessoas que eram melhores que ele, diz a Bíblia, os irmãos eram melhores que ele, mas Deus escolheu ele para receber. Ele recebe por graça o reino, e infelizmente, sem essa convicção de que era graça, ele começa a maquinar o mal contra os irmãos, e ele se fortalece no reino. Ele se fortifica no reino, e a Bíblia dá conta de que ele vai matar todos os irmãos de sangue à espada. Imagine você a crueldade de Georão, matar completamente os irmãos dele. Essa foi a segunda coisa que a gente percebe que ele fez, que a gente não pode fazer jamais. E aí de repente você está pensando, essa aí eu nunca vou fazer, pregador, porque eu nunca vou matar ninguém. De repente você já foi até adepto daquela frasezinha, nunca matei, nunca roubei, nunca me prostituí. Estou aqui trabalhando. Mas, muito embora, obviamente, você nunca vá chegar às vias de fato, na graça, Jesus estende o conceito de morte, de homicídio. Em Mateus capítulo 6 e capítulo 5, Jesus diz que quem odeia de forma encolerada o próximo, quem odeia de forma irada o próximo, é como um homicida. Preste atenção nisso. O que Jesus está colocando é quase que em pé de igualdade, quem mata de fato com quem odeia o outro com um ódio de morte. E é bem verdade que muita gente vai passar a vida toda sem matar de fato alguém, mas muita gente também vai passar a vida toda odiando muita gente.
gente. Tem muitos que não matam, mas eles odeiam, eles querem ser um entrave no caminho dos outros, eles vivem para ser um atrapalho, vivem para ser um travamento, e Deus te trouxe aqui para dizer: você não pode ser como Georão, você não foi chamado para interromper, você não foi chamado para tirar a vida, você não foi chamado para botar ninguém para baixo, você foi chamado para levantar pessoas. Você foi chamado para edificar pessoas, você foi chamado para construir algo espiritual na vida de gente. Deus te colocou aqui para te dizer: você não tem ideia, mas eu ainda vou te usar para levantar muita gente que está abatido. Deus quer te usar para levantar muita gente que está caído. A gente precisa entender que o mundo já tem críticos demais. A gente precisa de gente que incentive, de gente que ore, de gente que queira o bem do outro, de gente que queira o bem do próximo. Em Mateus capítulo de número 14, tem uma história muito conhecida. Jesus vai para o deserto e a multidão segue Jesus. Você conhece a história? Jesus prega, cura os enfermos, prega o evangelho. Aí os discípulos vão até Jesus e dizem assim: Jesus, despede a multidão e manda a multidão embora, porque o dia vai declinar. Aí Jesus diz assim: não é mister que vão dar-lhes voz de comer. Você conhece a história, não vou pregar sobre ela. Jesus multiplica o pão, Jesus multiplica o peixe, dá de comer a multidão. E é curioso a atitude de Jesus, porque logo após a multidão ser saciada, Jesus vai até os discípulos e diz assim: vão para o outro lado. E ele se despede. Mateus 14, 22 diz isso, dos discípulos primeiro. E os discípulos entram no barco e vão em direção ao outro lado. E Jesus fica mais um longo tempo ali com a multidão, até que ela se dispersa e ele sobe no monte para orar. E o que isso nos ensina? Nos ensina que os discípulos queriam que Jesus despedisse a multidão, e Jesus foi e despediu primeiro eles, depois a multidão, porque aquilo que eu desejo para a multidão, Jesus faz primeiro na minha vida. É bom você começar a desejar o bem para os outros, é bom você começar a desejar e cooperar para que outros cresçam, para que outros avancem, para que outros multipliquem, para que outros prosperem, porque a tua ação e o teu desejo benéfico em relação ao próximo vai fazer esse bem, essa bênção te alcançar primeiro. Aleluia, glória a Deus. Só dê um glória a Deus quem tem a consciência tranquila essa noite. Levanta a tua mão para receber isso. Você que está semeando na vida de muita gente sem receber nada em troca, tua recompensa vem de Deus. Continua ajudando e fortalecendo pessoas. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. Oh glória, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Glória a Jesus. Esses dias eu peguei um voo no Santos Dumont para ir pregar numa igreja. E o Santos Dumont é um aeroporto que, obviamente, na área de embarque você consegue ver as aeronaves, mas você não vê apenas as aeronaves. Como o Santos Dumont é um aeroporto pequenininho, me parece que ele tem apenas uma pista de voo, e o negócio é muito sincronizado. Quem já voou pelo Santos Dumont sabe, dá até um certo receio. Quando você vai descendo, parece que vai cair na água, e de repente você chega na pista. E eu fiquei olhando para a pista do Santos Dumont, e eu fiquei refletindo sobre isso, porque a pista do Santos Dumont, a única pista, para quem chega, ela é uma segurança, porque quem chega pensa assim: cheguei vivo, aleluia, sobrevivi. E a pista do Santos Dumont é impulso para quem vai, é plataforma para quem vai voar mais alto e chegar no seu objetivo e no seu destino. E eu comecei a refletir sobre isso, e me perdoa a aplicação, mas nesse contexto de mensagem, Deus falou comigo: Bruno, você precisa ser como a pista desse aeroporto, você precisa ser segurança para quem vem e impulso para quem vai. Quem chega perto de você tem que receber nos seus braços segurança, nas suas palavras segurança, tem que ver em você constância na vida, tem que olhar para você e ver alguém que vai guardar segredos e não vai fazer o segredo virar fofoca de WhatsApp. Quem chega perto de você tem que encontrar nos teus braços segurança, nos teus joelhos dobrados, na sua boca uma palavra de ânimo, uma palavra de intercessão, no seu ombro um ombro amigo, que você seja segurança para quem vem, e que você seja impulso para quem vai, que quem passa por você diga: eu sou um ser humano melhor depois que eu conheci ele, eu fiquei mais crente, calá, machuri, me dereva, rácia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus está dizendo: você vai deixar melhor quem te conhecer, quem passar por você, tem que ser para voar mais alto, aleluia. Seja assim, um incentivador, um ajudador. Mas Georão não tem essa visão. Ele assume, se fortalece e mata os irmãos.
E a Bíblia diz que, após isso, ele mata todos os irmãos. Isso já tem uma consequência imediata com ele. É porque a Bíblia diz que ele reinou 8 anos. É curioso que a Bíblia, justamente após dizer que ele matou os irmãos, diz que ele reinou 8 anos. E por que diz que ele reinou 8 anos? Porque isso aqui é uma tragédia. Se você contar a média de reinado, era de 32 a 35 anos. Antes de Jeorão, foram 6 reis que passaram ao todo, da linhagem de Davi, começando em Davi, depois Salomão, depois Roboão, depois Abias, depois Asa e depois Josafá. Então 6 reis. Se você for fizer uma média de quanto tempo cada um reinou, para você ter uma ideia, só Davi e Salomão foram 40 anos cada um. Jeorão reinou apenas 8, porque quando você vive de interromper os outros, você também vai ser interrompido. Quando você vive de travar os outros, você também será travado. Então seja um impulso para quem vai, que Deus vai te abençoar também. E aí a Bíblia diz que, não obstante ele cometer esse erro, ele vai cometer um outro, que também está escrito aí no texto. O versículo de número 6, se você estiver com a Bíblia aberta, diz assim: e andou no caminho dos reis de Israel. E andou no caminho dos reis de... Aí tem uma vírgula e diz assim: como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Eu quero que você pare para refletir nisso aqui, porque essa é uma informação também preciosa para a vida de Jeorão. Jeorão tinha na casa dele uma boa referência. Qual era a boa referência que ele tinha em casa, todo dia dormindo e acordando com ele? O pai dele, Josafá. Certamente você já ouviu alguma mensagem sobre Josafá. Era um homem temente, era um homem crente, obviamente tinha limitações humanas, mas é considerado na Bíblia um bom rei, um exemplo de homem fiel e temente. E Jeorão tinha esse homem próximo dele, mas infelizmente ele começa a se espelhar em Acabe. Nesse tempo aqui o reinado estava dividido. Essa divisão em Israel aconteceu no reinado de Roboão. Preste atenção nisso. 2 tribos ficaram com Roboão, e a capital do reino de Roboão foi chamado de Reino do Sul. A capital era Jerusalém. Roboão era o filho de Salomão. E aí, com um outro homem que tinha sido funcionário de alto cargo de Salomão, chamado Jeroboão I, ficaram 10 tribos. De modo que o reino do norte, as 10 tribos, e o reino do sul, 2 tribos. E aí Jeroboão, o reino do norte, era muito maior. Então, provavelmente, quando Jeorão começou a olhar para o reino do norte e ver o tamanho do reino, e olhar para Acabe e ver como ele estabeleceu bem a capital em Samaria, ele começou a se espelhar numa referência externa, que era Acabe. Mas Acabe não era uma boa referência, porque Acabe era um homem ímpio, Acabe era um homem apóstata, Acabe era um homem idólatra, Acabe tinha estabelecido o culto a Baal e a Zera. Você conhece a história de Acabe e de Jezabel. Eu estou falando isso aqui só para ilustrar na tua mente e você entender a colocação da mensagem. Então, Jeorão tinha um bom exemplo em casa, uma boa referência em casa, Josafá, mas começou a olhar para fora e ver em Acabe, e ter em Acabe uma boa referência que Acabe não era, e andar nos caminhos de Acabe. Esse foi o segundo erro que ele cometeu terrível, ou melhor dizendo, o terceiro erro terrível que ele cometeu: escolher as referências erradas. E é uma coisa que eu tenho visto muito na nossa geração: as pessoas vivem escolhendo referências erradas. Eu vejo jovens que têm referências às vezes em casa de piedade, de santidade, de integridade, de simplicidade, é verdade, mas de palavra, de caráter. E aí do nada ele começa a ver na rede social alguém com milhões de seguidores e começa a ter esse como uma boa referência. E eu preciso dizer uma coisa: ter muitos seguidores não é ruim, mas ter milhares de seguidores não faz de ninguém uma boa referência. Ter caráter, família, integridade, história faz. Então Deus te trouxe aqui para dizer: aprenda a escolher as tuas referências, aprenda a escolher em quem você vai se espelhar verdadeiramente. Se quantidade fosse sinal de boa referência, Hitler seria uma boa referência, porque ele conseguiu fazer a Alemanha inteira seguir a ele no partido nazista, e ele não era uma boa referência, era um homem cruel. Deus me trouxe aqui para te dizer que ele já colocou gente boa, gente crente perto de você. Aleluia. Se espelhe em quem tem algo de Deus na vida para passar para você, irmão, em nome de Jesus. A gente precisa selecionar bem as nossas referências, escolher bem quem será ou quem serão as nossas referências na caminhada, porque a referência diz de onde você quer chegar, diz de onde você projeta chegar.
Então você precisa ter boas referências. Esticando um pouco mais isso, você precisa desenvolver relacionamento com as pessoas certas. Eu gosto muito de um paralelo interessante quando o assunto é referência. Elias e Eliseu. Eliseu teve em Elias uma referência, pastor Davi, pastores, e a Bíblia diz que depois que Elias lançou a capa sobre Eliseu, aonde Elias ia, Eliseu ia atrás, e Eliseu servia Elias de um jeito tão fantástico, que o pessoal começou a olhar para Eliseu e chamar ele assim: esse é aquele que deita água nas mãos do profeta. O pessoal começou a olhar essa cena e achar até estranho, quase uma bajulação, porque aonde Elias ia, Eliseu ia logo atrás servindo ele. E a Bíblia diz que num tempo, Elias foi revelado que ele seria transladado, que ele seria levado e não veria morte. E aí ele começou por causa disso a querer se desvencilhar de Eliseu. Aí ele foi passando em cidades, se não me falha a memória, Jericó, Gilgal, Betel, e foi dizendo para Eliseu: fica aí nessa cidade, fica aí nessa cidade, fica aí nessa cidade. E Eliseu dizia assim: eu não vou ficar não, onde o Senhor for eu vou, aonde o Senhor estiver eu vou estar, onde o Senhor chegar eu vou chegar, eu vou te servir. Daí Elias olhou para isso, achou estranho e falou assim: o que você quer que você não me deixe, não fica num canto aí numa cidade qualquer? E o Eliseu falou: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Merecia um glória a Deus, mas empolgado da sua parte, porque Eliseu não queria projeção, Eliseu não queria o dinheiro, Eliseu não queria a fama, Eliseu queria a porção dobrada do Espírito, do caráter, da unção, da integridade. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Aí a Bíblia diz que Elias falou assim para Eliseu: se você me ver quando eu for tomado de ti, se fará. Se você não me ver, isso não se fará, não vai acontecer se você não me ver. Ambos atravessaram o Jordão. Quando chegou do outro lado, Elias subiu, você conhece a história, a capa caiu, e Eliseu pegou a capa era o simbolismo da unção dobrada. Elias fez mais ou menos 7 sinais, Eliseu fez 14 sinais para a glória de Deus. Aleluia, porque isso é uma referência, quem você segue vai determinar o que você recebe. Agora imagine você, Eliseu foi o sucessor de Elias e recebeu porção dobrada, fez 14 sinais, Elias fez 7. Imagine você o sucessor de Eliseu. Se Eliseu fez 14, o sucessor, se recebesse a porção dobrada, faria? Me ajuda aí, alguém falou 30, tem misericórdia, irmão, 28, o dobro. Imagina você receber porção dobrada da dobrada, irmão, que coisa forte. E havia um homem que era a bola da vez para receber isso. O nome desse homem era Geazi. Mas um dia, um leproso bateu na porta de Eliseu, e Eliseu falou: mergulha 7 vezes no Jordão. O leproso mergulhou, depois de um tempo voltou restaurado com muita prata e muito ouro, e Eliseu falou assim para ele: volta para a tua terra, porque quem te curou foi Deus, não foi eu, fica você com as tuas riquezas. E o leproso foi retornando. Aí Geazi tirou o olho do profeta, da unção dobrada, e colocou o olho na riqueza de Naamã, e a Bíblia diz que ele deixou o profeta Eliseu para seguir Naamã por uma distância. Você lê depois no 2º livro dos Reis, ele acompanhou Naamã por uma distância, imediatamente ele parou Naamã, depois de acompanhar por uma distância, e mentiu, disse assim: surgiu uma necessidade lá na escola de profetas, dá cá um pouco dessa prata e desse ouro. Aí Naamã deu a prata e ouro, Geazi tocou a prata e ouro, voltou em Eliseu, e Eliseu falou: onde você foi? Deus já me revelou que você seguiu Naamã para tomar dele a prata e o ouro. Aí Eliseu lança a sentença: porque você escolheu Naamã, ainda que por um pouco de tempo, como uma referência para você seguir, para tomar algo dele, a lepra que estava sobre ele vai se apegar a você. E Geazi saiu da presença de Eliseu leproso, perdeu a unção dobrada, porque escolheu por um tempo, fez a escolha errada de referência de quem seguir, ainda que por um pouco de tempo. Sabe o que eu aprendo com essa história? É que Eliseu seguiu o tempo todo, Elias recebeu a porção dobrada. Geazi, ainda que por um instante quis seguir Naamã, recebeu a lepra, porque quem você segue vai determinar se você vai receber unção ou lepra, se as coisas vão fluir ou vão travar, se você vai prosperar ou vai minguar. Deus te trouxe aqui para dizer que Ele colocou gente crente, gente santa, gente séria. Eu estou sentindo a presença de Deus para dizer para alguém aqui: para de andar com 71, com fofoqueiro, com mexeriqueiro, e anda com quem é cheio do Espírito Santo de Deus, anda com quem tem projeto de Deus na vida. Escolha as referências. Aleluia! Escolha as referências.
Deré mandaramachúria. Oh, glória ao nome de Jesus. Não se preocupe se aquela pessoa que todo dia te ligava parava de te ligar. E Deus dizendo: eu estou afastando de você para colocar alguém melhor. Aleluia. Não se preocupe se de repente te arrancarem daquele grupo lá. É Deus dizendo: eu tenho um lugar melhor para você. Eu tenho gente crente para botar perto de você. Escolha melhor as tuas referências. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Estou sentindo Deus aqui, irmãos. Os irmãos me conhecem, eu não sou Deus, mas estou quase falando igual a Eliel. O Aviva ainda não acabou. A conferência tem algo novo de Deus para você. Aleluia. O Jeorão comprometeu completamente o futuro dele quando ele escolheu a referência Acabe, porque ele casou com a filha de Acabe. Se você ler mais amanhã, essa semana, os textos seguintes a 2 Crônicas 21, capítulo 22, 23 e 24, você vai ver como ele fez mal à própria descendência dele, porque ele casou com uma mulher maligna chamada Atalia. Atalia quase matou a semente dele todos, os descendentes todos. Só sobrou um homem chamado Joás, que foi escondido no templo, porque quando você tem a referência errada, o teu futuro é comprometido. Alguém já disse de forma muito sábia que o seu futuro é o retrato dos amigos que você convive hoje, das referências que você tem. Então, por causa disso, Jeorão foi comprometendo e mais uma pedrinha nessa construção de partir sem deixar saudades. Ele foi seguindo assim e foi andando por um caminho que o texto diz que ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Aí a Bíblia prossegue dizendo, é interessante isso aqui: nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá e constituíram para si um rei. Isso aqui é consequência da atitude dele de fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Assim como reinar 8 anos foi uma consequência de ter matado os irmãos, foi interrompido porque interrompeu, a consequência de fazer o que era mal aos olhos do Senhor foi aquilo que estava subjulgado se rebelar contra ele. E eu quero que você entenda que quando você se rebela contra a vontade de Deus, quando você não quer submeter a vontade de Deus para a tua vida, aquilo que era para você subjugar, acaba se rebelando dentro de você mesmo. Você está conseguindo entender o que Deus está falando contigo? Quando você se submete à vontade de Deus, quando você se submete ao que Deus tem, quando você escolhe as referências certas, você subjuga e domina. Agora, quando você sai do alinhamento, quando você segue as referências erradas, quando você faz o que é mal aos olhos do Senhor, aquilo que era para você dominar, acaba te dominando. Tem muita gente sendo dominada por coisas que ele deveria dominar, porque os edomitas eram uma nação que era para ser dominada por Israel. Tem coisas que é para você dominar, mas você só vai dominar essas coisas se você se submeter à palavra de Deus e ao senhorio de Cristo. Aí os edomitas se rebelam, e o texto diz que ele vai descendo ladeira abaixo, vai descendo, e o último erro que ele comete, a gente caminha para encerrar. O texto diz no verso 12: então lhe veio um escrito da parte do profeta Elias, que dizia: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa teu avô, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel. Aí tem um pontinho, não vou ler tudo porque a sentença é muito grande. E aí você lê depois na sua casa, Deus está repreendendo Josafá, usando o profeta Eliseu para dizer de tudo o que ele estava fazendo. Aí mais embaixo, o verso 17, ou melhor dizendo o 18, diz que apareceu uma enfermidade nele, e de tempo em tempo ele ia pondo para fora as entranhas, e ele padeceu dessa enfermidade por 2 anos até que morreu. Qual foi o último erro de Jeorão que fez ele partir sem deixar saudade? Que fez ele não construir uma vida de honra, uma vida nobre? Foi que ele foi repreendido do erro dele, e ele não se arrependeu. Um aleluia lá no meio. Eu vou repetir: ele foi repreendido e não se arrependeu. Irmão, eu nasci espiritualmente numa Assembleia de Deus, como aqui. E eu lembro que eu sempre me relacionava com os obreiros mais velhos da igreja. E lá na igreja que eu era,
E tinha uma classificação de obreiro 5 estrelas. O obreiro 5 estrelas, o pastor 5 estrelas, eles brincavam, eram aqueles que tinham sido ordenados a pastor e a evangelista pelo Paulo Leivas Macalão. Que, ó, irmão, isso tem tempo, hein? Foi um pioneiro da década de 70 da igreja. Isso tem tempo. E eu andava sempre com esses camaradas e eles tinham um dizer muito interessante, que é um provérbio de Salomão: quem é repreendido muitas vezes e endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que lhe haja cura. Quem é repreendido muitas vezes e vai endurecendo, cara, vem todo o culto aqui, Deus fala com ele, larga isso. Ela vem todo o culto aqui, Deus fala com ela, muda. E vai endurecendo o coração, vai ser quebrado de repente sem que haja cura. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer que Georão é o exemplo do que você não deve fazer. Você vai no contrário. Ele não reconheceu e não se arrependeu de um erro. Você vai ser nobre, vai ser grande, vai ser excelente, porque ainda que você tenha errado, você vai reconhecer e se arrepender do seu erro. Ah, irmãos, aleluia, glória ao nome de Jesus. Não há grandeza em errar, mas há grandeza em reconhecer um erro e se arrepender dele. Vou falar mais uma vez, não há grandeza em errar, mas há grandeza em reconhecer um erro e se arrepender dele. Você se torna maior do que um erro quando para de negar ele e ajusta a tua rota e muda de vida. Deus está dizendo, eu tenho algo novo para você viver, mas muda hoje. Fica de pé em nome de Jesus. Sabe o que é maravilhoso em Deus? É que a Bíblia diz que por 2 anos, quantos anos? Fala mais uma vez, quantos anos? Ele foi padecendo dessa enfermidade, até que ele morreu com todas as vísceras saindo pela boca e pelo nariz. Olha que morte terrível. Mas quando eu li esse texto, Deus me fez atentar para esse fato. Por 2 anos, ele teve a chance de se arrepender, e teve a chance de mudar, e teve a chance de se quebrantar. Um outro rei cruel que errou terrivelmente na história bíblica foi um rei que era filho de Ezequias, chamado Manassés, que chegou ao cúmulo de não matar irmãos como Georão, mas de matar os próprios filhos. Manassés foi no fundo do poço, mas se arrependeu no fundo do poço, e Deus trouxe ele de volta para o topo da montanha. E eu vim dizer para alguém aqui essa noite, eu não sei onde você está. É óbvio que talvez o que você fez, ou o que você tem feito, pelo menos aos teus olhos, não é tão grave quanto o que Georão fez. Mas tem alguma coisa, Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. Porque Deus não fala com parede, Deus fala com gente. Te dizer, você precisa mudar, você precisa se arrepender. Eu quero restituir você, eu quero abençoar você, mas você precisa mudar, se arrepender e entregar a tua vida para aquele que pode te salvar, te libertar, te transformar. E eu quero fazer um convite essa noite. De repente você entrou aqui, você vem a muitas igrejas, você já veio muitas vezes aqui, já foi em outras, mas você nunca levantou a mão e entregou sua vida a Jesus. Minha mãe me obrigava a ir para a igreja quando eu era garoto, mas chegou uma hora que eu entendi que Deus não tem neto, e Deus não tem sobrinho, Deus só tem filhos. E aí um dia eu levantei a minha mão e eu entreguei a vida a Ele como meu Salvador. E eu estou te fazendo esse convite. Você quer hoje reconhecer Jesus como Salvador da tua vida? Mas Bruno, e depois? E segunda-feira como é que vai ser? Segunda-feira o Espírito Santo vai começar uma construção em você. Segunda ele começa a te libertar de coisas que vai chegar uma hora que nem você vai se reconhecer. Porque o Espírito faz você querer o que você não queria como se quisesse. O Espírito faz você não gostar de coisas que você gostou a vida toda. E Ele vai te libertando. Vem, meu filho, que Ele que te liberta. Tem alguém que quer hoje voltar para Jesus ou entregar a sua vida a Jesus? Sai do teu lugar e vem à frente que eu quero orar por você. É hoje a sua oportunidade. A igreja não está proibida de dar glória a Deus não, tá, irmão? É hoje a sua oportunidade. Sai do seu lugar e vem para Jesus, porque Ele tem uma obra na tua vida.
Ele quer que você deixe um legado nessa terra. Ah, irmão, você precisa entender isso. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Tem gente que só existe. Vida de verdade é só com Cristo, que disse: eu vim para que tenhas vida e a tenham em abundância. Enquanto a gente canta, é a tua oportunidade. Sai do teu lugar agora e vem entregar sua vida para Jesus, ou voltar para os caminhos dele. Eu estou te aguardando aqui. Meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. É hoje a sua oportunidade. Tem alguém que queira entregar a sua vida a Jesus? Se você estiver do lado de alguém aí, pede licença e vem. A gente não está aqui te oferecendo uma religião, carro, casa, não. Isso é paliativo do paliativo. A gente está aqui te dizendo que Jesus pode transformar a tua vida. Jesus pode mudar você, pode transformar completamente você, para que se cumpra em você o que disse Paulo: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Sai do teu lugar e vem para Jesus. Enquanto a gente canta, é a tua oportunidade. Sai do teu lugar e vem em nome de Jesus.